Queria ouvir o Alessandro também a respeito das percepções que ele tem, né? Tanto do ponto de vista dessa troca de modelo, desse período em que nós ficamos sem o pedágio, que foi muito bem lembrado aqui pelos desdobramentos da avaliação, tanto do Conrado quanto do Cassiano. Então, Alessandro, traga lá suas impressões aqui para o nosso ponto de vista. Então, muito bem lembrado pelo Cassiano e também pelo Conrado, cada um com o seu ponto de vista. Eu sei que o Cassiano ele estuda a parte de comportamento humano no trânsito, ele vê por esse lado, pelo lado também da educação e do próprio comportamento da pessoa. O Conrado explicou sobre a questão da concessão que o Estado dá ao particular para que ele administre essa rodovia, mas eu vejo não só pelo lado do direito administrativo, mas eu, como atuo há 30 anos nessa área, eu vejo pela questão da população. A população vê na seguinte situação: o Estado, para construir uma rodovia, ele usou dinheiro público, ele usou dinheiro de impostos, né, para que fosse construída uma rodovia. Passa um tempo, ele não consegue administrar por vários motivos e as estradas tornam-se precárias, como vários trechos aqui no Paraná que ainda existem, né. Por outro lado, a legislação prevê que seja concedido ao particular, como bem frisou o Conrado, que ele possa explorar essa atividade, né, cobrando um valor para que tenha aquele equilíbrio financeiro ao fim do contrato e durante todo o período que ele vai administrar essa concessão. Mas a população vê da forma que nem eu expliquei para vocês. Ele paga o IPVA, muitas pessoas não têm essa noção que você cobra para adquirir um veículo, assim como tem o IPTU, existe o IPVA, as pessoas confundem bastante e muitas vezes valorizam essa situação. Mas no caso das concessões, o Estado concede ao particular a administração dessas rodovias para que ela seja oferecida à população com segurança. Esse é o principal ponto. Agora, a gente tem trechos aqui no Paraná, que está sendo o exemplo que a gente está conversando, que não tem a menor condição de trafegar. Então, a gente, que eu digo população, paga, mas pela questão de segurança. Eu que atuo na área de trânsito, como eu falei para vocês, e defende a valorização da vida, as pessoas dirigirem com segurança, para que a pessoa se desloque do ponto A ao ponto B e chegue são e salvo, eu vejo por esse lado. As pessoas pagam pela questão de conseguir trafegar com segurança. Ou seja, nenhum de nós quer pegar um veículo com a sua família e trafegar numa rodovia sentido norte velho, vamos dizer, e andar num trecho que não tenha sido pedagiado, que não tenha sinalização suficiente, como diz o Cassiano, que não tenha olho de gato, que não tenha acostamento, que não tenha aquele ponto de apoio, que não tenha a possibilidade de um guincho te socorrer, caso seja necessário, porque por mais que você tenha seguro do seu veículo, muitas vezes naquele trecho que você está trafegando existe assim a cada uma certa quilometragem um ponto de apoio que possa atender você muito mais rápido. Então veja, as pessoas têm essa visão assim de que pagar o pedágio é uma exploração. Assim como o Estado interfere na vida do particular, do cidadão, ajustando essa questão de cobrança, eu dou sempre o exemplo do IPVA. Aqui no Paraná, até 2014, nossa alíquota de IPVA era 2,5%. O Estado, na época, precisava equilibrar as contas e simplesmente resolveu no exercício seguinte do IPVA em 1% a mais, ou seja, ele mudou de 2,5% para 3,5%. Então a população, quando se fala em cobrança, quando se fala em deslocamento, ir e vir, quando associou o veículo, quando associa um pedágio, ele muitas vezes vê como um assalto, como uma exploração, como um valor que está sendo pago pelo governo, cobrado pelo governo e que a gente não tem muita opção. Mas eu sempre friso o seguinte: a gente paga mais pela questão da segurança. A gente dirige, a gente precisa se locomover, a gente precisa se deslocar e é muito duro você andar, você trafegar numa rodovia onde não tenha buraco, onde tenha sinalização, onde tenha acostamento, onde exista condições de você viajar a milha percorrendo, sei lá, 50, 100, 500 quilômetros e conseguir dirigir com segurança. Que a condição adversa, que a condição da via não seja um problema para que você conduza a sua família de um ponto ao outro. Então veja, concordo com o ponto de vista do Conrado nessa questão da concessão, porque se o Estado não consegue administrar isso aí, a gente vê isso claramente, como eu dizer, vários trechos aqui do Paraná não tem a menor condição. E isso gera muitos acidentes que levam à morte. Então, vários acidentes que a gente percebe por aí no noticiário, a gente vê que é falta de sinalização, é buraco na pista, não tem a mínima condição e que muitas vezes geram muitos acidentes que levam à morte.
Por outro lado, existe essa possibilidade do Estado conceder ao particular que ele faça o que o Estado não consegue fazer, que é cuidar dessa rodovia, pagando um valor para que ele possa percorrer. O que não é muito justo é por os valores que são cobrados hoje em dia. Aqui no Paraná tem uma rodovia, um trecho pedagiado, vamos dizer assim, que é um dos mais caros do Brasil, né? E você, por exemplo, vai daqui ao litoral do Paraná, você paga um valor também meio absurdo, é o que Curitiba considera. Então, se você vai, por exemplo, daqui a Foz do Iguaçu, que são quase 700 quilômetros, né, e for fazer a conta por quilômetro rodado, você não entende, por exemplo, a cobrança de um pedágio ali de Jataizinho e não entende a cobrança de um pedágio de Curitiba-Paranaguá pela distância percorrida e pelo valor cobrado.